Friday Talks Podcast, Harvard Law School Association do Brasil. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Ana Paula Martinez. Estou aqui com o meu sócio, que não é sócio, mas que ele adora que eu chame ele de sócio, Chico Musnick. Oi, Chico. Oi, Ana, tudo bem? Oi, pessoal. Prazer estar com vocês. Legal. Gente, a gente está aqui nessa primeira temporada aqui de episódios inaugurais do nosso podcast. A ideia é trazer pessoas ligadas a Harvard e que tenham ideias interessantes para discutir, que nos levem à reflexão e à ação. E ninguém faz isso melhor do que a nossa convidada de hoje, deputada Tabata Amaral. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Ana, Obrigado, pelo convite. Tabata. Sou sua admiradora, fiquei muito feliz. E muito obrigada, Chico, também. Estou bem animada para essa conversa, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, deputada. A gente pode te chamar de Tabata, deputada? Por favor, senão eu vou chamar vocês de doutores e outras coisas. Senhores. Senhora não dá, tá? Porque ainda, enfim, me vejo como muito jovem. Tabata, sua história é uma prova viva, assim, do poder transformador da educação, né? Acho que você relata muito essa experiência de ser uma menina na época da Vila Missionária, sem muitos recursos, que mal sabia falar inglês, e de repente você se vê formada, magna cum laude. Aliás, o professor Steven Levitsky fala que nos mais de 20 anos você foi aluna, que ele dá aula, você foi a aluna mais brilhante dele. Conta um pouco para a gente sobre sua experiência em Harvard, né? Que eu acho que esse elemento em comum entre nós três, essa experiência em Harvard, mas eu acho que a sua ainda foi mais intensa, né? 4 anos de college, formando magna cum laude, e depois com essa carreira excepcional que você trilhou. Volta um pouquinho no tempo para contar para a gente. Claro, dá para abordar esse tema de muitas formas. Eu acho que, começando do final, eu estou hoje como presidente da bancada da educação do Congresso. Essa é a pauta da minha vida. Eu sou uma pessoa que acredita profundamente que o Brasil nunca vai ser justo, nunca vai ser desenvolvido se não tiver uma escola pública de qualidade. E muito a forma firme que eu travo essa batalha pela educação, a forma concreta, muitas pessoas só entendem quando olham para a minha trajetória. Educação para mim não é discurso. Educação para mim não é um adereço que você coloca quando cabe, quando não incomoda. Para mim, educação é vida, é o único caminho para esse país. E da mesma forma, a ausência de educação é morte. E trazendo de forma muito resumida, eu cheguei a essa conclusão muito cedo, quando, como filha de nordestinos que são muito orgulhosa, como alguém que vem da periferia de São Paulo, que tem a família morando em uma ocupação, minha vida só foi ter uma perspectiva maior e ver o tamanho desse mundo quando eu participei da Olimpíada de Matemática de Escolas Públicas e ganhei uma bolsa em uma escola privada, que é o Colégio Etapa. E eu poderia trazer isso de muitas formas, mas foram 2 momentos que a educação me mostrou que esse mundo era muito grande, mas também muito desigual. Um deles foi quando eu ganhei essa bolsa no Colégio Etapa e saí de um contexto de, enfim, da falta que a gente sabe que é muito presente na periferia, de ouvir de pessoas próximas, esses meninos vão ser drogados igual o pai, não vão dar para nada, e ir para um contexto de uma escola particular em que todo mundo falava de faculdade, que todo mundo falava de sonho, e talvez por as pessoas não saberem exatamente de onde eu vinha, todo mundo assumir que era uma questão de eu escolher que vestibular que eu ia fazer, que curso que eu queria cursar. E aí foi um momento que, mesmo tendo nascido em São Paulo, sido criada em São Paulo, eu pensei, essa cidade é gigantesca. Você atravessa 1h30 e de repente muda tudo. E aí, quando eu fui para Harvard, foi o segundo momento. Aí foi, esse mundo é gigantesco. A gente pega um avião e de repente a gente está falando do conhecimento na sua forma mais avançada. Eu sou uma pessoa que valoriza muito o conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele transforma a gente, isso foi muito verdade na minha vida. Ele nos ajuda a encontrar soluções para os maiores desafios. Saiu uma notícia recentemente que pesquisadores da UFMG estão desenvolvendo uma espécie de vacina contra o vício em crack, em cocaína. E aí você vai falar, conhecimento é isso. É a gente conseguir enfrentar os maiores problemas da humanidade. E Harvard exercita isso todos os dias. E é um lugar que valoriza muito as pessoas. Isso é um clichê de quem foi para Harvard, mas muito mais do que as estruturas, estudar com as pessoas que são as pessoas mais brilhantes do mundo em suas áreas, estudar com aqueles professores, com gente tão motivada a deixar um legado no mundo, a transformar. Acho que essas duas coisas, aquela coisa da missionária pro Etapa já tinha sido muito grande, e aí
de São Paulo para Harvard foi: esse mundo é gigantesco, dá para a gente fazer muita coisa se a gente junta as melhores ideias e as melhores pessoas. E aí o ímpeto de voltar para São Paulo, voltar para a missionária e tentar colocar isso em prática. Então, se eu tivesse que resumir o que Harvard foi para mim, com os desafios, com as dificuldades, com tudo junto e misturado, é essa valorização quase que radical, no melhor dos sentidos, do conhecimento e das pessoas. E a Ana já esteve na administração pública. Eu acho que essa é uma coisa que faz muita falta ao Brasil. Valorizar as boas ideias e valorizar a nossa população. Acreditar que pessoas importam, pessoas no serviço público, pessoas na academia e por aí vai. Otávio, você está conseguindo colocar em prática tudo isso que você viveu em Harvard e teve essa experiência bacana e o seu fascínio pela educação, você está conseguindo colocar em prática? Porque isso nos interessa muito. Conta um pouco isso para a gente. A resposta é sim, é só que vem com mais tempo do que eu esperava e com custo pessoal mais alto do que eu poderia calcular. Meu maior medo quando eu quis me candidatar em 18 era chegar aqui e não conseguir fazer nada. Eu brinco que eu passei o primeiro mandato sendo oposição, sem ter votado no prefeito, no governador, no presidente da República, no presidente da Câmara. Fiquei 2 anos sem partido político, então eu morria de medo de ficar isolada e não conseguir fazer. E, na verdade, dá para fazer muita coisa. Você tem que ser muito resiliente e enfrentar ameaças e violências e aprender a dialogar com absolutamente todo mundo, e essa é uma coisa muito forte para mim, e aprender a enfrentar cancelamentos e a burrice e o debate raso que a gente tem nas redes sociais, mas dá para fazer muita coisa. Tem uma pequena anedota, um dos projetos que eu tenho mais orgulho de ter apresentado, lutado pela aprovação dele, foi o Marco Legal do Ensino Técnico, que é um tema que não dá voto, é um tema que tem muito preconceito de todos os lados, e a gente trabalhou por 4 anos para ter um marco legal que olhasse para o óbvio. O Brasil é um dos poucos países que não houve a iniciativa privada na construção dos currículos, a gente resolve isso. O Brasil não avalia ensino técnico, a gente avalia educação infantil e pós-graduação, mas ensino técnico a gente não avalia até aqui. A gente ainda é muito quadrado, então o diploma de 5 anos, que não necessariamente significa alguma coisa, tem muito preconceito com o ensino técnico, então um projeto bem robusto que a gente cria avaliação, traz o setor privado, mas o que eu acho mais legal, garante que os créditos de uma formação técnica possam ser reaproveitados numa formação posterior, como uma graduação, garante que o aluno vai poder ser certificado por tudo que ele aprendeu, mesmo que ele não tenha o seu diploma, que ele tenha que, enfim, sair da faculdade no meio do caminho, e esse é o debate de ponta, quando a gente fala de ensino técnico e educação ao longo da vida. Eu tive esse debate sobre certificação, créditos, blocos de conhecimento ao longo da vida, com representantes da União Europeia, com representantes do Texas. E saiu no relatório da OCDE agora, Education at a Glance, que nesse mar de más notícias que a gente tem na educação brasileira, a nossa lei era uma luz no final do túnel. E aí eu trago esse projeto porque foram 4 anos de muita luta, por um tema que não mobiliza paixões, o que também é ruim, porque a gente não tem aquele impulso. E eu lembro que eu estava na sanção, a gente aprovou na Câmara no governo Bolsonaro, no Senado no governo Lula, e ele foi sancionado pelo presidente Lula recentemente. E eu estava lá contando que foram 4 anos, e que era muito tempo, e que era muito absurdo a gente ter levado 4 anos e décadas para fazer esse debate. E aí tinha um senador do meu lado que também estava sancionando um projeto de lei relativamente mais simples, e falou: esse projeto levou 30. Você está reclamando que foram 4 para você? Então, eu sou uma pessoa agoniada. Eu quero. Exato. Quando esse projeto foi apresentado, eu estava lá na barriga da minha mãe. Então, só para dizer, Chico, que dá para fazer. Eu acho um absurdo se levar 4 anos por um projeto tão necessário, mas aparentemente foi rápido. E esse contraste, Tabata, da ciência política, assim, da teoria que você aprendeu em Harvard com a prática em Brasília, né? Acho que ela é especialmente mais dura com mulheres jovens, mas como você conseguiu achar seu caminho de forma tão aguerrida? Chico, não sei se você vai lembrar dela questionando o ministro Vélez da Educação, na época da Comissão da Educação, ou tomando uma postura muito ativa quando foi o voto da reforma da Previdência, né, que você quis fazer valer a sua convicção. Qual que é essa... Dá para aproveitar o que você aprendeu em Harvard
e nas aulas, na prática, ou é muito diferente? Dá. Lembrando que eu sou formada em ciência política e astrofísica. Então, o tutano Provavelmente a astrofísica é mais fácil do que a política em Brasília, é né? 100% mais fácil. A astrofísica ela usa todo dia, né, Ana Paula? Você chega na resposta na astrofísica, acabou. Na ciência política, você chega na resposta e você tem 30 anos pela frente para convencer as pessoas dessa resposta, aí a resposta muda, enfim. Mas o que eu carrego, seja de ciência política, que é muito mais conectado com o meu trabalho, obviamente, mas até da astrofísica, é o modo de você construir pensamento e construir teses. Eu sei quais são meus valores. Eu sei como eu me posiciono na questão ambiental, na defesa dos direitos humanos, na eficiência do serviço público, na responsabilidade fiscal. Então, ter clareza dos seus valores, da ética, é muito importante. Mas esses valores sozinhos não te levam à resposta em assuntos complexos. Porque a gente tem uma visão que é muito 880. E aqui, quando você é atuante, você está incidindo em cada linha daquele projeto. E você tem que decidir de qual ponto você vai abrir mão para que um outro mais importante prevaleça. Então, acho que esse é um desafio, é entender que o ótimo é inimigo do bom realmente. E que você ser preciosista e defender o seu projeto do jeito que você foi apresentado vai te levar a lugar nenhum. Então, eu trago a questão dos valores, porque dentro dos seus valores, você consegue dizer, essa linha, não. A gente vai fazer uma transição, a gente vai abrir mão dessa parte. Então, esse é um aprendizado. Acho que o outro é entender que, as pessoas não são convencidas facilmente, mesmo que elas sejam, muitas vezes seus interesses estão na frente. Então, toda uma estrutura de pensamento eu fiz econometria, eu sei ler uma boa avaliação de política pública, eu prezo por entender o custo-benefício de algo, entendo que o cobertor é curto, então tem algumas coisas que vêm de você querer olhar para evidências, querer que aquele 1 centavo que é pago pelo contribuinte tenha o maior retorno possível para a sociedade, ser contra todo o desperdício, mas essa é só a primeira camada, isso eu trago de Harvard. O que eu aprendi na vida, aí talvez a vila missionária, a periferia tem uma contribuição maior, é que quando você chega em qual é mais ou menos a resposta, a parte mais difícil é convencer as pessoas, é driblar os interesses bem concentrados que estão representados aqui. Então, vocês trouxeram, a Ana trouxe o exemplo da reforma da Previdência, eu sei ler os números. Para mim estava muito claro, tem muito recurso indo para essa área em detrimento de outras áreas como saúde, segurança e educação. Isso aqui está insustentável, o crescimento é exponencial e está desigual. O mais rico está se aposentando muito mais cedo do que o mais pobre. E aí, isso é a parte fácil. A parte difícil é você ter coragem de enfrentar esses interesses de pessoas que vão ser mais impactadas, por mais que sejam pessoas mais ricas, mas são mais mobilizadas, e tentar fazer um debate de um tema quando a população está querendo discutir outras coisas, desemprego, a merenda da creche. E aí é um aprendizado constante. Com certeza eu faço isso muito melhor do que fazia 5 anos atrás, que é você traduzir o que você acredita que é o caminho correto, com muita humildade, porque você pode estar errado também, e aí dialogar com a população, fazer aquele assunto ter alguma relevância para a população que tem uma vida tão difícil e tão corrida, e aí tentar mobilizar interesses mais difusos, mais amplos, para fazerem uma contraposição a pessoas que estão aqui muito organizadas, muito bem financiadas, dispostas a destruir a reputação de quem quer quem seja, dispostas a mentir, a colocar propaganda a nível nacional. Então, essa é a parte do aspecto humano que é a mais difícil para mim, é a que eu estou mais aprendendo. E aí eu digo que a periferia foi uma boa escola para isso, porque eu sou uma pessoa que transita muito bem entre esquerda e direita. E eu digo que eu aprendi a dialogar sobre isso, porque se alguém que mora em uma ocupação, cuja mãe foi diarista a vida toda, que teve que trabalhar como babá na faculdade, estudando na escola, na faculdade talvez mais elitista do mundo, esse é o maior aprendizado para você aprender a dialogar. Porque eu sou alguém da periferia de Harvard, e esses dois mundos existem dentro de mim, por mais que normalmente eles não dialoguem. Então, uma longa resposta, peço desculpas, mas para dizer que a parte técnica, Harvard me preparou bem. A parte humana, de comunicação, de ter resiliência interna, aí é o dia a dia e a minha origem. Tabata, deixa eu te fazer uma colocação aqui. A minha filha, que é escritora, diz uma coisa que
que eu professo todos os dias. Tomar decisões é a melhor forma de prever o futuro. Aonde é que você se vê daqui a 5, daqui a 10 anos? Qual é a sua missão? E dê para a gente exemplos concretos do que você pretende estar fazendo. Eu tive uma trajetória tão inusitada e que foi para um lado, para um outro, tão rapidamente, que eu tenho muita consciência que o amanhã a Deus pertence literalmente. E aí eu sempre digo que a gente tem que estar com a chuteira no pé, o uniforme, a estratégia pensada, mas muito disposto a entender que o campo pode mudar, que os jogadores vão mudar, e a gente tem que ter coragem para se posicionar. Então, eu não sou a pessoa que fica fazendo muitos planos de eu quero estar em tal cargo daqui, não sei, essa vida é tão inusitada. Então, para mim, Ô, Chico, mas eu vou dar um spoiler, porque a Tabata se encontrou com o Obama faz alguns anos, né, Tabata? Aham. E você deve saber disso, que depois, não sei se ele falou na sua frente, mas depois ele falou, essa menina, que você ainda era uma menina, hoje você é uma mulher, vai ser presidente do Brasil um dia. Espero. Então, eu acho... Eu fiquei sabendo disso, mas eu olho para isso e eu falo, meu Deus, cuida disso, eu não tenho atenção. Mas eu tenho uma resposta, e a resposta para o longo prazo não é que eu quero ser presidente do Brasil, mas é que eu quero que o Brasil tenha a melhor escola pública do mundo. E eu acho que eu e outras pessoas podemos fazer muito por isso. Então, quando eu penso dentre quais atores eu quero estar, tem mais a ver com um Darcy Ribeiro, um Anísio Teixeira, do que um ex-presidente da República. Eu quero ser lembrada como Luiz alguém... Teixeira é demais, cara, brilhantíssimo. Exato, e que fizeram com que esse Brasil tivesse uma educação melhor do que tinha no passado. E aí, no curto prazo, eu vou disputar a prefeitura no ano que vem, então é algo bem concreto. Tem muito a ver com esse abismo que marcou minha vida profissional e pessoal de tantas formas que existe em São Paulo, e porque eu acredito que dá para juntar boas ideias e boas pessoas para que a gente possa construir uma ponte sobre esse abismo que vem se ampliando cada vez mais em São Paulo. Da São Paulo de Harvard, das oportunidades, dos shows, que é uma cidade global que compete com o mundo todo, mas de uma São Paulo que tem fome, de uma São Paulo que tem miséria em todas as suas formas, de uma São Paulo que tem desemprego, tem desesperança. Então, no concreto, no presente é isso. No longo prazo, é esse sonho de que a gente seja um Brasil mais justo, e eu tenho absoluta convicção que isso é por meio da educação. E Tabata, você já anunciou, inclusive, né, vai ser pré-candidata, como você falou, à Prefeitura de São Paulo. Mas disputar uma eleição majoritária é muito diferente de disputar uma eleição para o legislativo, né? Como é que você tem se preparado para isso? E eu já sei que você postou esses dias a ameaça de morte, de estupro que você recebeu no e-mail, enfim, à medida que você vai ficando mais importante, você vai recebendo mais ameaças, né? Mas como é que você pensa em se preparar para essa eleição majoritária, que é um desafio muito diferente, né? Sobre as ameaças, essa é a parte que, graças a Deus, eu não sabia quando eu me candidatei 18, porque eu não sei se eu teria, e eu já tive essa conversa com você, se eu soubesse que era tanta violência de forma tão explícita e concreta, acho que eu teria recuado. Receber cartas em casa, receber e-mails, receber telefonemas, ter que conversar, eu teria uma conversa sobre isso hoje, sobre carro blindado, segurança, essas são as coisas que eu mais detesto. Eu quero pensar projetos de lei, eu quero pensar a formação dos professores, eu me propus a isso. Claro, claro. Sim, você tem que ser resiliente e tem que entender que essas ameaças que aumentaram muito recentemente vêm do fato de você incomodar. E não dá para você se propor a ser um político honesto e efetivo e achar que você não vai incomodar ninguém. A gente tem um trabalho de combate à corrupção, de usar dados, acionar o judiciário quando é necessário, que já devolveu 2 bilhões de reais para os cofres públicos. Então, dizer que eu não incomodo ninguém? Claro que eu incomodo muita gente. E aí a gente tem que ter juízo, cuidar da parte técnica da coisa, denunciar, fazer as pessoas saberem que isso acontece, mas não deixar que isso te paralise. Esse é um pensamento. Quem manda um e-mail, quem faz um telefonema, quem me agride verbalmente, pessoalmente, essa pessoa quer que eu tenha medo, que eu não faça mais nada. E a melhor resposta que eu posso dar é falar cada vez mais alto, é trabalhar cada vez mais. E aí, em relação à disputa do ano que vem, eu, pelo menos, tenho para mim que não existe nenhum ser humano que sozinho dá conta de gerir uma cidade de 12 milhões de habitantes. E eu sou muito avessa, eu detesto a ideia de salvador da pátria.
que eu acho que é uma ideia um pouco prevalente no Brasil, da gente confiar muito nas ideias de uma pessoa só, e nem querer saber quais são essas ideias, qual é o time que está do lado. Então, por quem eu sou, pela forma que eu sei fazer as coisas, por ter um pouquinho mais de juízo, eu estou muito focada no processo. Eu tenho um desafio grande de me apresentar para a cidade, eu tenho um desconhecimento alto, apesar de já estar pontuando com 2 dígitos, tem muita gente que nunca ouviu falar de mim, e eu preciso me apresentar e apostar no processo, que é o que eu faço aqui. Então, eu acho que as pessoas que vão ser ouvidas em cada área importam, não pode ser uma coisa pro forma. Eu acho que estar conectado com as ideias mais atuais e mais eficientes importa. Eu acho que criar um processo desde já que possa aliar o conhecimento formal, acadêmico, com a sabedoria popular, ouvir as pessoas para construir essas ideias, eu acho que isso importa também. Então, eu estou me dedicando muito a esse processo de que estrutura que eu crio para garantir que sem assembleísmo, sem aquela falação toda que não dá em nada, eu estou ouvindo as pessoas de verdade. Eu quero ouvir os melhores acadêmicos que a gente tem pensando São Paulo, da mesma forma que eu quero ouvir minha mãe, que pega transporte público todo dia. Da mesma forma que eu quero ouvir meus amigos, que estão há meses ou há anos tentando um exame oncológico e não conseguem. Porque eu acho que a teoria ela tem que estar muito junto da prática. E aí tem muita coisa que dá para fazer. Você focar na experiência do usuário, porque não deixa de ser. A pessoa que está acionando o Sistema Único de Saúde é um usuário do SUS. Mas ele não é tratado como tal. Ele fica refém do que é bom para o governo do estado, o que é bom para o município, o que é bom para aquela OS. Dá para pensar em transformação digital, dá para pensar a cidade nesse contexto de mudanças climáticas que já são uma realidade. Então, para quem é nerd, para quem gosta de ouvir e para quem gosta de estudar, esse processo é maravilhoso. Estou olhando aqui para o Congresso, posso mostrar para vocês depois, mas muito melhor do que esses debates super rasos e ideologizados que não levam a canto nenhum. Tabata, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está mostrando assim uma enorme humildade, uma vontade de aprender enorme, e a educação é a sua grande bandeira. O que você acha, como profissional, como uma política jovem, mas muito ativa, que tipo de skill você tem que melhorar na sua formação para essa caminhada? Dá esse conselho, porque eu acho que a gente aqui é da Harvard Law School Association do Brasil, e nós temos muitos advogados que participam da nossa associação e a gente quer que eles recebam essas informações. Você pode nos dar essas dicas? Claro, eu sempre penso no resultado e no processo, no temático específico e no transversal. Então, quando a gente fala de temas, poxa, a pauta de segurança pública, para mim, é a pauta mais importante da eleição do ano que vem. Pelo grau de insegurança, pelo tanto que ela é intersetorial, pelo tanto que o município não vem olhando para ela. Essa é onde eu tenho o maior delta de aprendizagem. E aí, num contexto em que um lado do espectro apresenta soluções absolutamente populistas e rasas, e o outro nem apresenta soluções. Então, não é que eu tenho muita coisa para me inspirar nos meus pares, mas tem muita coisa que já foi produzida. O meu computador está em cima do livro do Alberto, que é Manual de Segurança Pública baseado em evidências. Tem muita coisa que dá para fazer. Então, se você for falar de temático, para mim, essa é a maior curva. E aí, debater mobilidade, aí a gente vai ficar aqui 5 horas. E tem um conceito que eu acho muito legal, que o Alain Bertot fala muito, que é como que você pensa a cidade para garantir que dentro de 1 hora as pessoas estão conectadas ao máximo de pontos e empregos e possibilidades naquela cidade. Isso é criatividade. Isso é você permitir que a criatividade aconteça, que o desenvolvimento econômico aconteça. Então, se deixar, eu fico aqui 10 horas compartilhando o que eu estou aprendendo e mais 20 compartilhando tudo que eu preciso aprender de específico, de temático. Tem uma coisa de processo que aí eu acho que importa igualmente, que é como que a gente sai dessas caixinhas e pensa de forma transversal. Não dá, como eu falei, se a gente for pensar os problemas da saúde, está faltando remédio. É praticamente impossível ter um atendimento psicológico no SUS. As pessoas estão anos esperando por um exame oncológico, que gera um custo pessoal e para o setor público muito alto no futuro. Essa é uma forma de pensar. A outra forma de pensar é que o cidadão, quando ele está se sentindo mal,
ele não quer saber que unidade é do município, que unidade é do estado, qual que na teoria ele tem que ir primeiro. Ele não dá conta, por várias razões, de dizer que aquele exame já foi pedido para ele e está sendo pedido pela 5ª vez. E aí tem toda uma outra lógica de você pensar que pensa no cidadão que vai ter contato com tudo isso, precisa ser guiado. E alguém precisa estar acompanhando a trajetória que ele faz. Essa é uma forma muito legal e que aceito ajuda. É mais diferente pensar dessa forma. E aí, isso para absolutamente todos os contatos que esse cidadão vai ter com o público. Enfim, com a sociedade como um todo. Tem uma outra provocação que é como que na prática a gente sai do discurso de juntar o conhecimento formal acadêmico com a sabedoria popular. Não é fazendo qualis, juntando as pessoas e debatendo. Não é você fazendo assembleísmo. Junta centenas de pessoas e aquilo não leva a nada. Porque senão parece que não existe conflito, né? Existem conflitos de pessoas bem intencionadas. E esses conflitos têm que ser colocados em choque, têm que ser estressados. E aí uma solução que eu ouvi na segunda-feira é o conceito de mini público, de você replicar um pouco do que seria o júri popular. Estou soltando uma ideia aqui. E aí você sorteia algumas pessoas, cria um grupo minimamente representativo, dá a esse grupo as informações necessárias e que eles decidam sobre essas coisas. Olha, eu tenho 5 bi para essa área da cidade. A gente vai colocar quanto em segurança? A gente vai colocar quanto em saúde? Então, também uma provocação. Como é que a gente, de uma forma, pensando no resultado, cria um processo que alia o conhecimento formal com a experiência, o dia a dia das pessoas? É muito mais fácil falar do que fazer na prática. Mas já que você me permitiu fazer essa provocação, também aceito sugestões. Então, vamos botar isso na nossa agenda, né, Ana? Isso aí. Mas, Chico, olha só, tem um episódio na sua vida, né, Tabata, que pouca gente sabe. Aliás, está no seu livro, que ontem à noite eu voltei a ler aqui. Eu não ganho nada fazendo propaganda, mas leiam. É um livro muito bem escrito, fácil de ler e conta essa história super inspiradora, enfim, toda essa sua cabeça também mais voltada para promover mulheres na política, mas vou falar de outra coisa, né? Que é uma experiência. A Tabata, Chico, quase empacotou lá em Harvard, quase passou para o outro lado, né, Tabata? No Spring Break, na Costa Rica. Caramba, o que houve, Tabata? Foi nadar lá para os fundos dos mares abertos. É um pouco mais, enfim, simplório, bizarro do que isso. Eu participava de um grupo de Harvard chamado Asia Democracy, que promove modela a reunião desses fóruns internacionais para alunos da América Latina. No nosso caso, era a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E eu era coordenadora dos comitês em espanhol. Tinha vários projetos de levar aluno de escola pública brasileira para isso, etc. Então, estava lá na minha última conferência, na Costa Rica. Tinha acabado de entregar a minha tese de graduação, que me custou muito suor, lágrima, sofrimento. E aí, no final de uma tarde, depois, enfim, do dia já ter passado, decidi que era uma boa ideia entrar no mar com alguns amigos da conferência. Claramente, uma das piores decisões que eu já tomei na minha vida. Enfim, ignorância. A gente estava perto da desembocadura de um rio, tinha um movimento que aparentemente a gente não queria saber, que o mar começou a sugar. E aí eu estava com 4 amigos, eu metida nadadora, que eu não sou, tentei ajudar um amigo que teve uma crise de pânico na hora, consegui ajudá-lo a sair, mas fiquei para trás. E aí foi quando o meu melhor amigo, que fez aniversário recentemente, Renan Ferreirinha, que hoje é secretário municipal de educação no Rio. Conheço o Renan, ótimo. Pra gente trazer aqui, Chico. Não, ótimo, o Renan é demais. Porque, enfim, eu ajudei, o pessoal estava saindo e eu fiquei para trás, eu não tinha mais forças para sair. E aí o Renan, ele, sai, tipo assim, eu tô tentando, seu filho da mãe, eu não tô aqui porque eu não quero. E aí o Renan decidiu entrar, ele era o único que não tava no mar. E aí ele entrou para tentar me ajudar, não conseguiu sair também. Resumo da ópera, ficamos 1h15 em alto mar e foi desesperador, porque escureceu, a gente deixou de ver a praia, você perde muita força depois de ficar brigando com as ondas, com a maré, e a gente foi encontrado depois de 1h15 por um surfista. Depois a gente descobriu que já tinha morrido algumas pessoas naquele local. Ele tinha encontrado um corpo no passado, acho que 1 ano atrás,
E aí o hotel super assim, não, esses meninos já foram, não tem o que fazer. Enfim, super errado. Mas ele falou, não vou não fazer nada. Roubou uma prancha do hotel, que o hotel não queria deixar, e foi atrás da gente. E aí, eu acredito muito em Deus, mas nem todo mundo acredita. O rapaz que eu tinha ajudado a socorrer, ele dizia que ouvia a gente gritando, e a gente não estava gritando. E ele apontou a direção correta para o surfista que nos achou, e aí eu voltei já quase inconsciente. E o Renan não só foi fundamental para não me deixar sozinha, mas ele foi. Eu perdi forças mais rápido, né? Talvez por ser pela força física, por Sim, estar lá sim. mais tempo. E aí eu, enfim, eu só queria dormir. Isso era na minha cabeça, assim, não tenho o que fazer, eu cansei, eu não aguento mais. E o Renan, não, eles estão chegando, você não tá vendo. Olha lá, eu tô ouvindo. Então ele não deixou que eu me entregasse mesmo, porque eu tava super cansada. E aí, Eu tive um amigo meu que encontrou um crocodilo. Ele também foi sair, acho que foi na costa do Pacífico, estava nadando, de repente veio um crocodilo gigantesco voltando de alto mar. meu Deus do céu. Enfim, Meu Deus, imagina também, né? foi horrível. E aí, antes desse momento de cansaço, de não dar conta mesmo, eu só pensava, que tragédia. Nós dois trabalhamos tanto por educação, vai morrer logo os dois dessa forma estúpida. E Nossa, aí, mas enfim, Deus foi muito bom com a gente, renascemos. Aí E aí essas eu, coisas acontecem, né? Quando eu estava em Harvard acontece, também, com no certeza. Spring Break, eu lembro da matéria do Crimson, e se bobear ainda tem essa matéria, de uma americana que morreu durante o Spring Break em um desses países da América Latina, Nicarágua. Não lembro para onde ela foi, mas também num contexto parecido. Mas você, a razão pela qual eu trouxe esse caso, Tabata, você ainda acessa, eu sei que é uma lembrança mais difícil, mas você ainda acessa essa lembrança para te dar forças, para te lembrar que a vida é finita e tipo, isso te levou a fazer coisas diferentes logo depois, né? Que você foi procurar seu pai biológico, enfim. Mas, para além disso, hoje em dia, você ainda olha para trás quando você está num momento difícil de superação, você conseguir naquele momento e vamos lá, a vida é curta, vou fazer? Ou isso já ficou muito para sim, trás? não, zero para trás, eu não entro em mar com onda, não. Zero para trás. Eu, mas acho que de duas formas. E lagoa só se der pé, né? E lagoa só se Não, der pé. eu era super peixinho, hoje em dia não Eu entro, sou não. medrosa também, eu também era assim e E fiquei muito medrosa também. Eu medrosa. respeito muito o mar, porque você não É, consegue enxergar as correntes que estão vindo aí. pois é, nesse Eu moro em frente à praia, o mar é um lugar para muito respeito, Uhum, é uhum. muito tem que ser próximo. muito respeitado, esse juiz eu tenho hoje em dia, mas acho que são duas formas. Uma delas é, todo dia 16 de março eu celebro esse novo aniversário com o Renan e a gente manda mensagem, e às vezes eu escrevo para a pessoa que nos resgatou, o Nacho, É e acho que é um momento. argentino, Chico, o sujeito era argentino, a gente tem que dar o crédito aos irmãos. Super Sim, generoso. Los A gente Hermanos, pega tanto no Foi, pé dos argentinos, né? extraordinário. Foi o total. único. E ele morava. Mas ainda não era tricampeão do mundo, era só bi. Exato, mas vamos pular esse assunto. Então, acho que de muito agradecimento, de eu tô aqui, eu preciso fazer algo de muito bom com essa vida, porque Deus me deu não foi uma, foi duas vezes. Então, tem essa coisa de gratidão que eu sinto com várias coisas, mas tem outra coisa também de entender que a vida é muito imprevisível. E eu tive muitos episódios para me dar essa certeza. Eu perdi meu pai da noite para o dia, com 18 anos de idade, e isso 4 dias depois de ter sido aceito em Harvard. Enfim, muitas coisas já aconteceram comigo nesse sentido. Mesmo, obviamente que é menor, mas tudo que eu enfrento aqui em Brasília, sabe? Eu sou uma pessoa muito corajosa, às vezes um pouco destemida. Então, já vivi momentos de ser cancelada a nível nacional. É, e você tem que estar muito Caramba, atento do que você está fazendo. Porque a vida te dá uns chacoalhões e um dia todo mundo gosta muito de você e no dia seguinte, obviamente não as pessoas que te conhecem, mas as pessoas não querem mais passar do seu lado porque acham que naquele dia você não está bem e não querem mais tirar foto com você. Então, acho que tudo isso para dizer que tem que estar fazendo muito sentido aqui dentro, sabe? É porque não é só a questão da vida ou da morte e da saúde, tudo isso que a gente não controla. Mas é uma questão de. Tem que estar muito certo aqui dentro. Você tem que estar com a cabeça muito no lugar, assim, de realmente conseguir deitar, tá com a consciência limpa, porque às vezes você vai ter um país inteiro te odiando.
e você realmente fez o que você achava que era certo. E aí veio uma fake news, e aí as pessoas têm uma outra opinião sobre aquilo. Então, acho que é uma tranquilidade, não sei se tranquilidade é a palavra, mas uma certeza que eu preciso estar bem comigo mesmo e com as minhas convicções e com as pessoas que eu amo e que eu admiro. E tá tudo bem se eu for perder uma eleição, tá tudo bem se eu não vou se eu não for popular, tá tudo bem se eu não for fazer aquilo que eu tinha planejado, porque a vida é isso mesmo. E aí tem uma frase que eu amo, que é o que a vida pede da gente é coragem. Eu gosto muito de futebol, de Guimarães Rosa. exato. Guimarães A Rosa. gente tem que estar bem posicionado para tudo. Seja para Deus me livre e guarde, ter uma tragédia, seja para ter uma reviravolta na política. Então, cada dia está dando o seu melhor. Isso envolve, hoje em dia, para mim, fazer terapia, correr, cuidar da sua saúde mental, porque isso também é você dar o seu melhor. Então, de novo, não é perfeito, não. Mas eu sou uma pessoa que vive muito presente, que não se ilude com isso do futuro e dos grandes planos, não. E como é que você se organiza, Tabata, nessa de achar espaço para a sua vida privada, né? Que acho que também foi um aprendizado, porque tudo é tão intenso e se você não se protege, a agenda pública vai de segunda a segunda e você não tem tempo para você. Como é que você foi aprendendo a achar seu espaço? Você consegue ter um relacionamento amoroso estável, que é uma coisa muito legal, você está fazendo seus esportes. Chico, ela dança, bachata, merengue, salsa, super dançarina, ganhou várias medalhas lá em Harvard, também talentos ocultos. Caramba, hein, Tabata? Quando você for ao Rio de Janeiro, inclusive, né, vamos combinar um dance aí. Das tradições vamos fazer um baile da Harvard Law School Association do Brasil e a gente vai botar um dance que vai ser um negócio bem bacana. Não, gente, A Ana Paula já me disse que dança muito bem também. Gosto de zumba. Eu gosto de dançar, mas esse meu talento tá bem no passado, 10 anos atrás, faz muito tempo que eu não danço. Mas acho que, enfim, aí é bem work Bom, se o seu está 10 anos atrás, o meu está 40 anos atrás. Mas, enfim, eu ainda gosto, eu só não pratico. E, enfim, a gente erra e acerta muito, né, na mão, do quanto que a gente trabalha. E para mim ficou muito forte no começo desse ano, porque foi o primeiro turno, o segundo turno, teve a pandemia no meio, eu não tirei férias no primeiro mandato como deveria, e aí veio a transição, e aí os ataques que a gente viu aqui em Brasília, e aí chegou em janeiro, eu estava bem acima do peso, e não tinha me dado conta daquilo, super desmotivada, mal, exames alterados, e aí foi o momento de vocês perguntar, é assim que eu vou começar o segundo mandato? É assim que eu vou apresentar a minha melhor versão? Porque trabalhar de domingo a domingo, 12 a 18 horas por dia e não tá bem, não sei se é o melhor caminho. E eu não sou um exemplo. Eu ainda trabalho pelo menos de segunda a sábado, 12 horas por dia. Várias vezes perco a mão completamente, mas eu decidi que eu faria uma coisa por mim. Primeiro que eu sou nerd, né? Então eu queria ler para entender o que tinha acontecido com o meu corpo. Eu brinco que tem gente que, enfim, vai no médico. Eu li, aí eu comecei a ler sobre alimentação, comecei a ler sobre corpo. Você é vegana? Sono. Oi? Você é vegana? Não, me alimento super bem hoje, mas como eu sou vegano. Tudo. E, enfim, depois você pode compartilhar um pouco. Mas foi isso, e veio mudando muito nos últimos meses, de alimentação, de sono, que para mim é o mais difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente agitada, de fazer exercício, e eu decidi que essa é uma coisa que eu faço por mim todos os dias. Eu não tinha nada que era só por mim, todos os dias. Então, todo dia, eu brinco que eu vou lá na Smart Fit me humilhar, revezar os equipamentos, ficar na fila, tô correndo, e é muito legal começar o dia sabendo que eu tenho 12, 14 horas pela frente, mas que eu já fiz uma coisa que era por mim, e que é pelas pessoas também, para eu poder estar bem. Então, ainda não sou o orgulho do meu terapeuta, mas um dia eu serei. Eu sei que a gente tá com um tempinho apertado, mas eu tenho curiosidade de saber o que vocês fazem também. Então. Olha, o Chico é um exemplo. O Chico humilha todo dia, ele começa às 5 da manhã. Todo dia às 4h30, ando de bicicleta, jogo beach tênis, Meu Deus. malho todo dia. Eu sou um velhinho que tenta ficar enxuto. Eu tô aprendendo com ele, Tabata, que eu sou mais que nem você também, que sempre me atropelei, enfim, não dava espaço para o autocuidado, né? E tô tentando colocar isso hoje em dia na minha rotina também. Mas é difícil. Mas eu sou vegano, né? Eu sou vegano.
e eu e a minha namorada, nós lemos um livro chamado How to Prevent and Revert Heart Diseases, de um cara chamado Caldwell Esselstyn. Eu não tenho nenhum problema cardíaco, mas o cara diz que se você não mudar a sua alimentação, você vai ficar completamente entupido. E que várias pessoas que tinham entupimentos incríveis, com score de cálcio alto, reverteram com a alimentação. Então, assim, ser vegano tem algumas qualidades interessantes. Sim. Eu até cheguei Foi um nessa passo resolução de importante. fim de ano, uns 2, 3 anos atrás, de virar vegana, mas não consegui mais reduzir o consumo de carne vermelha para uma vez por semana. Então, durante a semana, peixe e frango, no final de semana, churrascão, que ninguém é de ferro, né? Mas vem cá, Tabata, a gente está caminhando aqui para o final. Vamos fazer uma sequência mais de perguntas mais rapidinhas, assim? Fala pra gente uma votação da qual você se arrepende. Tipo, ui, votei errado, percebi que não era aquilo, mudei de opinião. Tem algum caso assim? Tem uma votação pequena, mais recente, mas que diz respeito ao marco do saneamento. Eu apoiei lá no passado toda a votação do marco do saneamento básico, porque você desce a minha rua, as pessoas estão sem saneamento, então muita teoria para mim faz bem pouco sentido nesse aspecto, é uma pauta bem importante para quem luta pela inclusão. Então sempre me posicionei a favor. E aí esse ano, numa votação pequena, eu estava em uma missão no exterior, mas sempre acompanhando as votações, porque eu acho que é importante. E aí o governo federal fez um acordo de que o Congresso deveria apoiar uma mudança, porque isso abriria margem para o governo poder fazer... Enfim, eu não vou me alongar aqui não, mas eu dei um voto que foi visto como um voto contra o marco do saneamento. E foi um voto de construção, só que essa construção mudou no meio da votação. E as pessoas não conseguem ter isso. Então, caminhou para todo mundo votar junto com o governo, justamente para a gente continuar lutando pela implementação do marco do saneamento. Houve uma mudança de plenário que eu não estava aqui para acompanhar, eu estava em missão trabalhando, mas não estava aqui em Brasília. E aí eu não acompanhei essa mudança de entendimento e foi visto como um voto contra uma causa muito importante para mim e que já estava muito consolidada. Então, é um exemplo pequeno, nem sei se é o melhor, mas ele fala muito do quanto que as votações nem sempre são o que elas parecem ser. Às vezes você tem um acordo de, olha, a gente vai conceder aqui para poder preservar o todo, e eu sou uma pessoa muito focada em resultado. Mas nem sempre é assim que as pessoas leem as votações, os acordos mudam muito rápido, então acho que foi um arrependimento no sentido de, putz, essa é uma pauta muito importante para mim, eu tentei fazer duas coisas ao mesmo tempo, talvez é o aprendizado para workaholic, sabe? Quem está em missão oficial geralmente não acompanha o plenário e eu fico de madrugada, mesmo quando eu estou num fuso super diferente, tentando fazer duas coisas, e aí por tentar fazer demais, perdi uma leitura de cenário e foi um voto que sinalizou de um jeito completamente oposto a quem eu sou nessa pauta. Então acho que o aprendizado aí para não faça duas coisas ao mesmo tempo. E a gente decidiu que quando eu estou em missão oficial, por mais que eu leve falta nas votações, eu vou focar na missão que eu estou na OCDE, eu vou focar na missão que eu estou na China, e não tentar fazer duas coisas e fazer uma mal feita. Tabata, um livro, um lugar e uma música. Meu Deus, um livro para mim é muito difícil. Um livro... Ai. Um livro que eu tô lendo agora, porque já me veio 10 na cabeça, que é Order Without Design, Ordem Sem Design. É um debate sobre cidade que quebra muitos paradigmas, então muita gente se incomodaria com esse livro, mas eu adoro isso, que ele joga dados e conceitos econômicos em várias verdades que se tem sobre as cidades. Um local, minha laje, minha casa fica em cima de um escadão e a gente tem uma vista ótima, onde eu faço minhas festas, minhas reuniões, é meu lugar favorito do mundo. E uma música, Cidadão, do Zé Ramalho. É uma música que meu pai gostava muito. Fala, em resumo, a história de um pedreiro que foi para a cidade grande e construiu uma escola, e construiu um shopping, construiu uma igreja, e no final das contas, o único local em que ele podia entrar era a igreja. E não deveria ser assim, né? Que ele tentou matricular a filha na escola e não podia. Então, acho que falam muito dessa cidade que foi construída por pessoas como meus pais, mas que não pode ser acessada por muitas dessas pessoas. Meu pai era louco por essa música.
Tabata, a última perguntinha aqui do meu lado. Uma inspiração na política e uma decepção na política. Pode ser não necessariamente só no Brasil, enfim, se tem figuras lá fora também que te decepcionaram mais ou te inspiraram mais, também pode. A primeira é mais fácil. Obama, meu ídolo. Já tive a honra de estar com ele 3 vezes. Eu realmente acho que processos importam. E a forma como ele fez a campanha, a forma ponderada que ele conduziu várias pautas, não quer dizer que ele acertou sempre, mas para mim é uma super inspiração. E decepção, tem uma coisa ruim que eu trabalho com muitas pessoas que me vêm à cabeça, então não seria muito produtivo para mim dizer que elas são decepções. Não, de fato eu te coloquei num lugar desconfortável. Não. Então eu falo a minha. Ciro Gomes, pronto. Enfim, eu tive grandes embates. Qual é a sua? Não, o Ciro. Acho que me contempla também por várias razões, mas acho que tem uma coisa de que quando você também está muito perto das pessoas, você idealiza muito menos elas. O que também fica mais difícil eu ser inspirada por pessoas que estão do meu lado, sabe? Porque todo mundo é complexo, tem pontos positivos, negativos, mas acho que é um sentimento... Pronto, vou falar de uma forma generalizada. Eu me decepcionei muito com a postura de vários líderes na pauta ambiental nesse ano, de gente que coloca a pauta ambiental no discurso, mas tem uma visão muito antiga de que isso é um contraponto à pauta de desenvolvimento econômico. E aí eu estou muito convencida que tem que trocar meio que tudo, assim, sabe? Se não trocar um pouco da... E não é geração de idade, é geração de cabeça que está nos liderando aqui em Brasília. A pauta ambiental e a pauta da educação e a pauta da diversidade são pautas acessórias que você pode negociar. Então, acho que essa foi uma decepção desse ano. E é um absurdo que a gente não tenha conseguido debater imposto de carbono, não tenha feito ainda todo o debate sobre mercado de carbono, que é uma visão antiga de que a pauta ambiental é acessória. Então, acho que essa foi uma decepção com várias pessoas esse ano. Mas a gente quer te agradecer incrivelmente. Olha, espetacular. Eu gostei Muitíssimo muito. obrigada. Adorei. Nossa, demais. Inspirador. Nossa, demais. Tá? Temos que repetir. Você já está convidada, tá certo? Faremos uma outra. Vai ser eu vou deixar você com inveja, Chico, que amanhã eu vou almoçar com a Tabata, né, Tabata? Meu primeiro compromisso chegando em São Paulo. Não poderia ter. Legal. Eu sou fã e não nego, não. E ia fazer. Acho que se a gente, enfim, tiver tido êxito nessa conversa, a gente vai convencer pelo menos uma pessoa a vir para o setor público. Eu tenho um sonho de que a Ana volte um dia. Ela sabe disso. O Brasil ganharia muito, mas quem sabe se as pessoas que estão em Harvard agora, que passaram, estão nos ouvindo, se alguma se sentir um pouquinho empurrada a atuar no público, acho que a gente cumpriu a missão. Muito bom, Tabata. Obrigada por inspirar tanto a gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio, pessoal.